Diz assim a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, verso 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Versículo 14. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, em algumas versões, vento de doutrinas. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele, Jesus, faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Eu gostaria que a gente voltasse no versículo 13, e vamos ler todos juntos, de acordo com o que está projetado aqui na parede. Vamos lá? Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Amém? Essa palavra é preciosa. Essa palavra veio como uma flecha no meu coração. Eu já dizia com os amigos aqui que eu pregaria no texto de Hebreus, capítulo 5. Mas Deus falou comigo através desse texto, de uma forma muito especial, de uma forma muito impactante. Eu gostaria de compartilhar com você o que Ele falou comigo, através dessa palavra. Uma palavra que fala sobre maturidade, exatamente como nós estamos tratando nesse mês. Pessoas maduras. Mas nesse começo, eu prefiro que você se prenda a que tipo de maturidade nós estamos falando. Porque, de fato, aqui nós podemos confundir o que nós podemos chamar de uma maturidade pessoal, ou seja, aquele tipo de maturidade que você adquire com a experiência da vida, e a maturidade espiritual, que somente pode vir através da experiência com Deus. Saiba bem que esses dois tipos de maturidade são fundamentais a serem falados e bem esclarecidos para você. Porque a primeira pergunta que me vem à mente, eu quero devolver para você, é a seguinte: será que é possível alguém que não conheça a Deus e não caminhe nos passos de Jesus ser uma pessoa madura? É uma pergunta interessante. O que você chama de maduro? O que você chama de uma pessoa madura? Tem gente que confunde isso com seriedade, mas seriedade ao extremo também não é legal. Tem gente que acha que dizer que você é alguém maduro é dizer que você não brinca com nada. E, na verdade, também é uma mentira.
Porque pessoas maduras também podem se divertir, brincar, sorrir. O que você chama de maduro? O que você considera como uma pessoa madura? O que uma pessoa precisa ter, na sua opinião e na sua visão, para que ela seja chamada de uma pessoa extremamente madura? A resposta que eu tenho para você é que a maturidade pessoal, ela não é sinônimo de maturidade de fé. A maturidade pessoal, ela é adquirida, como eu bem falei aqui, através das experiências que você tem na sua vida, através de todas as áreas. Seja no seu trabalho, seja na sua família, as frustrações, as decepções, os erros vão te tornando cada vez mais uma pessoa melhor. Não tem como nós crescermos, sermos mais maduros, alcançarmos algum tipo de êxito, se não falharmos antes. Eu acho que você concorda comigo. Mas essa não é a maturidade em que a Bíblia está falando e que o apóstolo Paulo está falando no texto de Efésios que acabamos de ler. O apóstolo Paulo, na verdade, está falando sobre uma maturidade que nós podemos chamar de maturidade espiritual, ou seja, de acordo com o versículo 13 que nós lemos aqui, um tipo de maturidade que somente a fé e o conhecimento do Filho de Deus podem te proporcionar. Ou seja, a maturidade espiritual não pode ser alcançada em hipótese nenhuma através das suas experiências pessoais de vida. Porque eu me tornei um aluno melhor, porque eu me tornei um funcionário melhor, porque eu me tornei uma pessoa na minha família melhor, isso não significa maturidade espiritual. A maturidade espiritual só pode vir através da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Como a palavra diz, como nós acabamos de ler. E Paulo, ele reforça isso lá em Coríntios, quando ele fala uma frase muito conhecida de nós: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, deixei as coisas de menino. Paulo não está falando apenas do seu menino criança. Paulo está falando do menino que ele era, inclusive espiritualmente. Porque o apóstolo Paulo tinha um conhecimento bíblico, o apóstolo Paulo tinha o conhecimento da lei, mas ele era um perseguidor de igrejas. Ou seja, o apóstolo Paulo podia ser maduro pessoalmente, mas espiritualmente ele era uma criança. E precisou começar do zero, quando ele fica cego, e ele não cai do cavalo, a Bíblia não diz isso, mas ele cai, ele vê uma luz, e dali em diante começa a sua trajetória como um filho de Deus. Ali Paulo nasceu de novo. Ali Paulo começou a ser alguém, espiritualmente, porque antes ele não existia. E ele teve que passar por todos os passos que são necessários para uma criança espiritual poder crescer e se tornar alguém maduro. Ele mesmo vai dizer depois, várias vezes: bebês tomam leite, adultos comem alimentos sólidos. Ele precisou começar engatinhando até alcançar a maturidade. Você sabe o que significa maturidade? Quando nós lemos maturidade na Bíblia, na verdade ele está utilizando de um substantivo semelhante a dizer algo que não há falta alguma. Algo perfeito. Algo sem falhas. E aí eu pensei em casa,
Falei assim, quantas vezes eu vou no Hortifruti? E você deve também ir ao Hortifruti. Eu, antes de casar, eu não ia ao Hortifruti, gente. Vocês acreditam nisso? Depois que eu casei, eu passei algumas vezes, né, Gabi? Porque Gabi também vai ao Hortifruti, né, Gabi? Eu não deixei de ir ao Hortifruti só porque, quer dizer, Gabi não deixou de ir ao Hortifruti só porque casou comigo. Mas eu passei aí depois que casei. E ali eu comecei a ver como que o negócio é mais complicado do que a gente imagina, né? Eu não sei, homens, eu não sei como que é para ir para vocês, né? Eu acho que as mulheres têm uma percepção muito melhor do que aquela fruta que está melhor para se comprar. Mas nós, às vezes, passamos, né? Não entendemos muito bem qual fruta escolher naquele momento ali, e às vezes a gente leva a coisa errada, e é chamada a atenção em casa, né? Gabi fala que eu sei escolher muita melancia, né, Gabi? Então, melancia eu passei, tô com 10, né, gente? Agora os demais, vamos ver se eu melhoro. Gente, já pararam para pensar como que vocês escolhem? Quando você vê uma maçã e vê um furinho nela, você leva para casa? Dificilmente você leva. É engraçado, porque o termo maduro, ele é muito semelhante a isso. Você escolhe o melhor fruto no hortifruti para levar para casa. O que está sem falhas. Eu espero que você tenha entendido definitivamente o que a Bíblia trata como maturidade. Alguém maduro espiritualmente, segundo a palavra de Deus, é alguém que quando Deus olha lá de cima e vê muitos frutos, Ele escolhe você. Ele precisa olhar você sem falhas. A palavra vai dizer que você deve se tornar alguém irrepreensível. Já parou para pensar nisso? Alguém irrepreensível é alguém que não dá motivos para ser repreendido. O que é isso senão beirar a perfeição? Eu assumo para vocês, estou muito longe disso. Sou uma pessoa que ainda não consegue falar igual o apóstolo Paulo, com essa banca toda. Me tornei irrepreensível. Nós estamos caminhando para alcançarmos a perfeição. Eu não sei como você está hoje. Se você já chegou perto dessa maturidade. Mas o texto que nós estamos lendo diz a você o seguinte: você precisa chegar lá. Você precisa se tornar alguém maduro, de uma forma que Deus olhe lá para você e não encontre imperfeições e te deixe à parte, como você faz com fruto no hortifruti. A palavra vai dizer, como nós acabamos de ler, no versículo 13, que a fé e o conhecimento de Deus produzem algo em nós, de uma forma que nós amadurecemos, e o texto vai dizer o seguinte: chegando à completa medida da estatura de quem, gente? De Cristo. Quem é o padrão que nós devemos seguir? Cristo. Só isso aqui já daria 10 sermões, né, pastor? Se eu fosse falar aqui os padrões, todos eles, de Cristo que nós devemos seguir, ia dar uns 10 sermões pelo menos. Jesus foi alguém que completou a sua missão. Jesus foi alguém que cumpriu as suas funções de forma plena, sem deixar nada para trás. Jesus foi alguém que amou incondicionalmente. Jesus foi alguém ensinável, porque ele estudou a Torá desde do princípio, desde criança, apesar de ser o autor. Jesus foi alguém que andou e curou pecadores e os levou ao arrependimento. Jesus foi alguém que fez a vontade do Pai antes de qualquer outra vontade terrena. Se nós formos falarmos aqui de todos os padrões, vamos ficar até amanhã. Eu acho que foi nesse contexto que o apóstolo Paulo começou a pregar e o jovem caiu da janela.
porque é muita coisa. Então eu quero me prender, basicamente, nessa noite, às marcas de maturidade espiritual que nós temos que ter, segundo o texto que nós lemos. Que eu e você temos que ter, que eu e você temos que alcançar. Porque Deus nos chama a crescer em maturidade, mas não é somente a maturidade pessoal, mas Ele nos chama a crescermos espiritualmente até, presta bem atenção na palavra que a Bíblia está aqui utilizando, que o apóstolo Paulo utilizou, até a estatura de Cristo, ou seja, até o tamanho, o padrão de Cristo, é para lá que nós temos que ir. O padrão não sou eu, o padrão não é o pastor Fábio, o padrão não é o pastor que você ouve na internet, o padrão é Cristo, porque Ele não te decepciona, Ele não vai falhar, Ele não vai cair, todos os outros são humanos. O nosso padrão é Cristo, amém? Amém, igreja? Quais são as marcas que nós temos que ter? Primeira marca, de maturidade, que o texto vai dizer, e eu peço a você para voltar comigo lá no versículo 14. Primeira marca de maturidade espiritual que o apóstolo Paulo está nos dizendo é a seguinte: a maturidade evita que sejamos levados por qualquer vento de doutrina. E o versículo 14 vai dizer o seguinte: então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Você quer saber se você é maduro espiritualmente? Saiba o seguinte: um maduro espiritual tem firmeza na palavra. Ele não é levado por qualquer vento de doutrina que falam por aí. Ponto final. E o que tem de vento de doutrina sendo ventilado hoje não é brincadeira. A internet potencializou isso de uma forma absurda, exponencial. Hoje estamos com o maior nível de conhecimento que já tivemos em toda a história da humanidade. Você tem conhecimento para tudo que é lado, e talvez a menor profundidade de todos que a igreja já teve. Porque estamos escolhendo pessoas erradas. Estamos escolhendo palavras erradas ao ouvirmos qualquer um na internet. Estamos sendo muitas vezes, presta muito bem atenção nisso, nós estamos sendo muitas vezes pastoreados por pessoas que não têm o mínimo compromisso com Deus. Como diz a palavra, pessoas imaturas na fé, que estão pastoreando através da internet outras pessoas imaturas. Jesus vai dizer que é um cego guiando outro cego. O imaturo é levado por qualquer doutrina e qualquer coisa que esteja sendo falado aí, e eu vou evitar falar nomes aqui nessa noite. Se você depois quiser trocar uma ideia, conversar um pouquinho, aí a gente pode citar alguns nomes para você evitar. Mas aqui está sendo gravado, né? É melhor. Vai que chega lá, e aí eu não tenho dinheiro para pagar advogados, né? Cadê Laís aqui? Laís e Amanda, né? Não temos, né? Então não vou citar nomes aqui. Mas o que tem de gente utilizando a própria palavra de Deus para ensinar errado o povo de Deus não é brincadeira. Olha, o nosso padrão é quem mesmo, gente? Cristo. Como que Jesus evitou essas coisas? Primeira coisa que veio à minha mente, o início do ministério de Jesus. Você se lembra para onde Jesus foi? Jesus se batiza através de João Batista. E imediatamente depois, ele é conduzido pelo Espírito para onde? Para o deserto. E lá ele é tentado por quem? Pelo diabo, também chamado pela Bíblia de Satanás.
E algo curioso acontece lá. Como eu disse, eu vou citar muitos textos, você não precisa abrir, porque eu vou falar rápido. Um dos trechos da tentação de Jesus está em Mateus capítulo 4, verso 5, onde o diabo utiliza a palavra de Deus. O diabo diz assim: se você é o Filho de Deus, falando para Jesus, se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem. Ele estava citando um salmo, só para você saber. Ele ordenará aos seus anjos que o protejam. E os anjos, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. O diabo não citou parte do texto. O diabo leu o texto. O diabo ele falou o texto por completo, está exatamente assim o salmo. Mas como que Jesus rebateu? Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. E Jesus replica com a interpretação correta da palavra de Deus. Pegou? Como que você escapa das heresias? Você precisa, meu irmão e minha irmã, saber aplicar e interpretar corretamente a palavra de Deus na sua vida. Senão você será enganado. Senão você será enganada. Presta bem atenção, toda a nossa esperança de salvação teria desmoronado se o autor da vida, que é Jesus, tivesse dado ouvidos às palavras distorcidas de Satanás. Estaríamos perdidos se Jesus desse ouvidos à palavra de Deus entoada por Satanás. Você prestou bem atenção no que eu acabei de dizer, para você não interpretar errado? Presta bem atenção. Nem toda leitura da Bíblia é a voz de Deus, gente. Entenda bem o que eu estou dizendo. Porque eu poderia estar aqui falando vários textos da palavra de Deus, mas te caminhando para o lugar errado. O que você tem que fazer? Validar o texto. O que você deve fazer? Interpretar o texto. O que você deve fazer? Aplicar o texto na sua vida e viver o que está escrito. Senão vai ficar elas por elas. Ouvir a Bíblia através de uma boca alheia não significa necessariamente ouvir a voz de Deus. Porque está cheio de gente com más intenções falando da Bíblia por aí. E os imaturos na fé, os imaturos espiritualmente, são levados por qualquer tipo de interpretação feita, sem validar o texto, sem orar, sem buscar a Deus antes. Meus irmãos, esse aqui é um ponto crucial, que nós devemos redobrar as nossas atenções, porque a maturidade é entender que a palavra é de Deus, mas ela pode ser interpretada, aplicada e distorcida por pessoas malignas. E o nosso papel é buscar o conhecimento de Cristo. Eu volto no texto, versículo 13, até que todos alcancemos a unidade, que a fé e o conhecimento do Filho de Deus. É isso que nos leva ao amadurecimento. Conhecimento do Filho de Deus. O apóstolo Paulo vai falar para Timóteo logo depois, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, ele diz assim: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Não sou eu quem estou dizendo. É a palavra de Deus.
É a palavra que está dizendo que virão pessoas mal intencionadas para distorcer o que a Bíblia diz e até mesmo invalidar o que está aqui. Tem muita gente tentando invalidar o que está aqui, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. E aí? Quer reconhecer a heresia? Presta bem atenção quando a pessoa começa a tirar a validação disso aqui, ó. Se distanciou da sã doutrina. Porque a nossa doutrina está baseada na palavra. Não tem ninguém que vai tirar o poder que somente a palavra tem. Ninguém é capaz, nem mesmo o diabo. Cabe a nós sermos maduros. Tiago, capítulo 1, verso 5, vai dizer o seguinte: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a Deus, e vocês vão receber. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda no mar, empurrada e agitada pelo vento. Mesma palavra que o apóstolo Paulo fala, agitado e levado pelo vento. Vento de novos ensinamentos e mentiras astutas. São mentiras bem embasadas. Porque talvez eu e você no lugar de Jesus naquele momento. Será que teríamos a mesma sabedoria? De dizer, olha só, na verdade esse texto não se aplica para esse momento. Meus irmãos, como está o nosso conhecimento acerca de Jesus? A palavra vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. A falta de conhecimento mata a igreja. Não a igreja de Cristo, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas eu digo, a igreja é você, indivíduo. Ela mata você. A falta de conhecimento mata você. E você é impelido por qualquer vento que passa por aí. E o apóstolo Paulo vai dizer, igual crianças. Já viu como que é fácil enganar uma criança? Pega um brinquedo, atrai, chega aqui, não. Crianças na fé. Crianças espirituais. Cuidado. Maturidade significa chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E você só vai chegar lá se você buscar o conhecimento na palavra. Porque ela está aqui. Recursos você tem, disponibilidade você tem. Só falta colocar em prática. Conhecimento da palavra. E aí você vai conseguir estudar, ponderar, julgar e, acima de tudo, viver o que está escrito. Assim você vai escapar das armadilhas de Satanás. Mas enquanto não chegarmos lá, seremos imaturos. Estaremos fadados a cairmos em qualquer vento de doutrina. E quando o imaturo não quer buscar, sabe o que Deus faz? Para mim é a maior punição que pode existir. Romanos capítulo 1, verso 24 vai dizer o seguinte: por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno.
e amém. Sabe o que Deus faz com aqueles que querem buscar para si mesmos as suas próprias verdades e ignoram completamente o conhecimento de Cristo? A maior punição de todas. Sabe qual é? Deus entrega a essas pessoas a própria consciência. E não há coisa pior para nós do que estarmos em nossas próprias mãos. Eu e Gabi, a gente tem assistido alguns debates aquele estilozinho de 1 contra 30, 1 contra 28, alguma coisa, né? E aí já teve de tudo. Já teve sobre religião, que foi o que eu mais gostei. Já teve sobre política. Agora teve até sobre obesidade, o último que saiu. E uma coisa que eu percebo nos discursos, dos embates que acontecem ali, é que as pessoas estão cheias de si mesmas, sabe? Porque eu vivo assim. Porque ninguém tem nada a ver com isso. Porque o importa é eu me sentir bem. Se está me fazendo bem, então ninguém tem nada a ver com isso. E são verdades minhas, e minhas, e minhas, e nada de Deus. As pessoas estão cheias de si mesmas, e isso é um reflexo do que está escrito. Porque Deus as entregou aos seus próprios desejos do coração. A pessoa que não quer se tornar madura espiritualmente, ela é entregue a si mesma. E ela colhe as piores consequências de todas. Porque uma vida humana sem Cristo, sem a orientação de Deus, é uma vida fracassada, fadada ao fracasso. Não sei se você já escutou a história de 2 loucos conversando numa rua. Um louco chega para o outro e fala assim: eu sou Jesus. Aí o outro louco fala assim: ué, você é Jesus? Eu sou Jesus. Aí o louco fica assim: não estou entendendo, como que você pode ser Jesus? Quem te falou que você é Jesus? Aí o louco responde: Deus. Aí o outro louco responde: mas eu não te falei nada. Isso é o reflexo da sociedade, gente. Cada um está considerando uma verdade para si mesmo. Um diz uma coisa, outro diz outra. E ninguém pode mexer nas verdades, porque não existe verdade absoluta. Meus irmãos, enquanto o conhecimento da palavra estiver escasso, esse tipo de situação vai acontecer e vai, inclusive, contaminar a igreja. Uma pessoa madura é a pessoa que não é levada por ventos de doutrina. E Jesus bem disse: se vocês ouvem as minhas palavras e as praticam, você é semelhante a uma casa que foi construída sobre a rocha. Agora, se você ouve e não pratica, você é semelhante à casa que foi construída sobre a areia. E aí presta bem atenção no que Jesus fala: quando vier os ventos da tempestade, essa casa vai por água abaixo. É igual a pessoa que é levada por qualquer vento. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com quem você segue. Cuidado. Busque antes a palavra. Eu vou dar um último exemplo para fechar esse ponto. Os outros vão ser mais rápidos, para você não brigar comigo. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito da série The Chosen e eu escuto muito sobre ela e converso com o Gabi sobre isso. Mas a minha questão, principalmente com séries, seriados, filmes que aparecem sobre a Bíblia, é que a pessoa antes tem que ter lido a Bíblia. Porque muita coisa é criada para contexto, e aí você vai achar que realmente aconteceu. Então, olha só, eu gosto muito do The Chosen, tá bom? Não estou falando para você parar, não. Mas cuidado, porque nem tudo que é retratado é o que está escrito. E eu só quero me prender, me desculpe, ao que está escrito. Ponto final. Não seja levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer influencer, porque hoje em dia está cheio de gente que se chama, é chamado de influenciador, mas só influencia errado o meio que está. Esse é o primeiro ponto.
E os outros eu vou passar um pouco mais rápido. Segunda marca de maturidade. Qual é a primeira, gente? Só para saber se vocês estão comigo aqui. O maduro não é levado por qualquer vento de doutrina. Segunda marca. A segunda marca que nós podemos ver aqui é que uma pessoa madura faz com que nós possamos responder em amor uns para com os outros. Vai lá comigo no versículo 15, por gentileza. Versículo 15. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Para quem não sabe, aqui já falei algumas vezes, mas muita gente aqui que eu ainda não vi, eu sou professor, Gabi também é professor, é um casal de professores. E, modéstia à parte, gente, bom, isso é a opinião dos alunos, eles acham minha aula muito boa. Bom, não sei se eles estão falando isso para mim e depois fica falando no corredor que, não gosto, né? Mas pelo menos para mim eles acham que eu realmente explico bem. E eu fico lisonjeado com isso, fico muito feliz. Me faz ser uma pessoa, inclusive, melhor profissionalmente. Me motiva a ser alguém melhor. Mas eu percebo, gente, o seguinte, que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo escasso de pessoas com paciência e amor. Você concorda comigo? Inclusive com os professores. Está sendo raro a gente ter um professor ou uma professora hoje que consiga lidar com todas as situações alheias que não são fáceis e que mesmo assim consiga explicar com paciência e amor. Isso é muito difícil. E eu costumo dizer para eles que quando alguém não entender, é para ficar repetindo que não entendeu, que eu explico 1000 vezes e não vou retalhar ninguém. Porque me parece que algumas vezes, alguns professores gostam de fazer isso. Não é o meu caso. Então eu percebo que eles gostam muito da minha aula, mas não é só porque, nossa, a minha aula é muito boa, não. Mas é porque as outras aulas têm sido ruins. Porque os professores não estão tendo paciência, não estão tendo amor na hora de explicar aos seus alunos. E por que eu estou te dizendo isso? Eu estou te dizendo isso porque nós, como igreja, temos um papel, uma tarefa. E a tarefa, como a palavra acabou de dizer para nós, é de nos edificarmos uns aos outros. E isso só pode ser feito a partir do momento que eu posso falar com você em amor, com paciência, sem retaliações, sem mágoas, sem angústia. Presta bem atenção, se você é igreja, você foi comprado por Cristo, amém? Então você foi comprado por um alto preço, que foi o sangue derramado. Logo, se você é igreja, assim como é o meu dever, como professor, como a profissão que eu exerço, explicar pacientemente e com amor a minha disciplina, você, como alguém que foi comprado por Cristo, também tem que ter paciência e amor uns com os outros. É o seu dever. Não é uma sugestão. Colossenses capítulo 1, verso 28 vai dizer: portanto, proclamamos a Cristo advertindo a todos e ensinando a cada um com toda sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Se você está imaturo na fé, sabe de quem é a responsabilidade? Mas eu estou falando para mim. Você deve fazer o mesmo. Você deve fazer o mesmo gesto. Se o meu irmão, minha irmã, que está ao meu lado, é imaturo na fé, é minha responsabilidade levar essa pessoa à maturidade espiritual. Não é só o líder, não é só o pastor, não é só quem tem cargo na igreja, porque o motivador da igreja, meus irmãos,
onde deveria ser Cristo, passou a ser o nosso próprio bem-estar, sabe? Você acaba considerando, e é um movimento muito comum hoje em dia, eu vou à igreja porque a espiritualidade faz bem ao nosso corpo. Tudo bem, você pode achar isso também, e realmente faz bem. Agora, é só isso que te motiva? Porque ser igreja, meus irmãos, é muito mais do que isso. Presta bem atenção. Você está vivendo muito bem, você está crescendo, você é amigo de todo mundo, você visitou a nossa igreja, aí você começou a conhecer as pessoas, e todo mundo te recebeu muito bem, assim espero. Aliás, você visitante, seja muito bem-vindo, não falei para você que está visitando, sinta-se muito à vontade no nosso meio e volte sempre. Aí você chega, você começa a se enturmar, começa a gostar do que você está vendo, e aí vem aquela primeira resposta atravessada. Que muita gente faz. Desanima, vai embora, desiste. Aí é engraçado. Já ouvi um pregador falar sobre isso, eu vou pegar emprestado. Você no seu trabalho, houve várias questões que você não concorda, e você continua no seu trabalho. Você está torcendo para o seu time, misericórdia. Torce lá para o seu time perde sempre, né, Cacau? Está difícil. Está muito difícil, muito difícil. Seu time perde sempre e você não abandona. Você não abandona. Você fala, você chega até a falar, vou abandonar. Falei isso hoje, né, Gabi? Aí, próximo jogo está lá, sofrendo. Você vê problema em todos os lugares, você não abandona. Então você quer me dizer que quando você tem problema na igreja, aí você quer abandonar? Gente, não faz sentido isso. Eu nasci e fui criado na igreja. Isso não me torna melhor do que ninguém. E eu não estou aqui porque eu não recebi respostas atravessadas. Muito pelo contrário. Eu era conhecido por ouvir e dar respostas atravessadas. Estou aqui. Não desisti. E eu quero te incentivar a fazer isso. Porque nós aqui, nós somos comunicadores e receptores. Você às vezes pode magoar alguém, peça perdão. E você às vezes pode se sentir ofendido por alguém, procure essa pessoa e se acerte com ela. Mas a única coisa que nós não podemos é dar margem para que a maturidade espiritual seja contagiante do nosso meio. E aí todo mundo vira imaturo. E todo mundo quer abandonar o barco. O que te motiva a falar com o seu irmão? Ou não falar com o seu irmão? A palavra é a resposta para tudo. Provérbios capítulo 27, verso 5 vai dizer o seguinte: a repreensão franca é melhor que o amor escondido. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Você parou para prestar atenção no que você está lendo, que você está ouvindo? Às vezes a gente quer se conformar com a mentira doce que estão falando no nosso ouvido. Mas a igreja verdadeira, ela se repreende. Porque a nossa intenção aqui é sermos melhores a cada dia. Hebreus capítulo 12, verso 11 vai dizer: nenhuma disciplina ou repreensão é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa. Mas olha só o que a palavra vai dizer: mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Meus irmãos, ninguém gosta de ser repreendido. Saiba disso. Ninguém, eu nunca escutei, nossa, eu amo ser abordado e ser repreendido, ser chamado a atenção. Ninguém gosta. Mas se você for repreendido por alguém, para e ore. Porque se aquela repreensão realmente for justa,
e realmente estiver acontecendo, aquilo dali vai te tornar alguém melhor. Como a palavra está dizendo, vai produzir uma colheita de vida justa na tua vida, meu irmão. Por que a gente quer evitar que as palavras, que muitas vezes podem machucar, verdadeiras, sejam evitadas, e que as mentiras doces sejam entoadas nos nossos ouvidos? A igreja, ela precisa ser um ambiente de mútua repreensão, ou então a gente vai ficar atrofiado. Para pensar, analisa os esportes, analisa os treinos, no basquete, no futebol, seja qual outro esporte for. O treinador, ele precisa chamar a atenção da sua equipe, porque senão a sua equipe não vai para frente. Não vai. E ele vai chamar a atenção. E muitas vezes você vai ficar para baixo, mas aquilo dali vai te produzir, nem que seja pela raiva. Um jogador com raiva. Mas algo vai ser produzido naquele coração. Cuidado. Amigos e irmãos falam a verdade amarga. Agora, aqueles que não te chamam atenção nunca, avalie. Avalie. Porque pessoas indiferentes a você são indiferentes aos seus pontos de melhoria também. Você quer ser repreendido, amém? Difícil, né, gente? Mas só assim para a gente crescer e ser maduro na fé. Então, primeira marca, se você não se esqueceu, ser maduro, maturidade significa não ser levado por qualquer vento de doutrina. Segunda marca é saber falar as verdades em amor, com intenção verdadeira, com intenção certa ao seu irmão e sua irmã. E por último, para parecer que está acabando, terceiro e último ponto, a maturidade nos impulsiona a cumprirmos a nossa função como igreja. Versículo 16, meus irmãos. Faz essa forcinha aí, para a gente encerrar bem o nosso domingo. Versículo 16. Jesus, Ele, faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Lá no versículo 12, se você voltar, o apóstolo Paulo diz o seguinte: eles, ou seja, aqueles que receberam os dons do Espírito, são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua, o quê? A sua o quê, gente? Obra. E edificar o corpo de Cristo. Você sabe qual é a palavrinha que a gente traduz aqui como obra? Diaconia. Não é só para diácono. Não. É a palavra que a gente traduz como ministério ou serviço. Tem gente que acha que ministério é só o pastoral, né? Mas ministério traduzido ao pé da letra é serviço. Então a igreja de Cristo precisa estar no serviço. Inclusive, essa palavra pode incluir tarefas pouco valorizadas, que pouca gente vai enxergar. Meus irmãos, a maturidade significa fazer o que é necessário. Para pensar o seguinte: qual é uma das marcas mais evidentes de que você passou para a vida adulta? Fala para mim. É quando você passa a fazer coisas que você não necessariamente quer. Você faz porque é necessário. Criança faz somente o que gosta. Adultos fazem o que é necessário, e se sobrar tempo, aí você faz o que você gosta. Mas em primeiro lugar é o que é necessário. Sabe como você avalia uma pessoa madura espiritualmente? É quando você enxerga que ela não faz só aquilo que ela quer fazer ou porque ela gosta de fazer, mas ela faz porque é necessário, porque Deus chamou, porque Deus convocou, porque Deus vocacionou, e Deus está com você para fazer a obra dele. Ele está te chamando.
O Espírito Santo te concedeu dons. Você está prestando atenção nisso? O Espírito Santo de Deus distribuiu dons para toda a igreja e você recebeu algum dom. Com certeza. Se você foi selado pelo Espírito Santo, se você se converteu a Cristo, você recebeu um dom. E esse dom é a capacidade que você tem para operar no serviço de Cristo dentro da igreja. Não é para ficar parado. Não é para fazer só o que você gosta. E Jesus, quem é o nosso padrão? Quem é o nosso padrão, meus irmãos? Cristo. Jesus nos mostra também. Aliás, não falei no segundo ponto. Ninguém mais que Jesus foi confrontado nessa terra. Ele foi a pessoa mais confrontada nessa terra. Duvidaram até da sua divindade. E agora falando desse terceiro ponto. Como que Jesus nos mostra? Jesus está no Getsêmani. A palavra vai dizer que suava sangue. A ira de Deus já estava tomando conta do seu coração. Ele já estava sendo moído pelas nossas pisaduras, como a palavra vai dizer. E naquele momento, ao sentir a ira de Deus em seu corpo, na sua alma, Jesus vira para o Pai e fala: Pai, vou parafrasear aqui, não estou aguentando mais. Aparta de mim esse cálice que é a tua ira. Porém, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Não é a nossa vontade que vai guiar os nossos passos. Não é a nossa vontade que nos guia no serviço de Cristo. Não é. É a vontade de Deus. Eu poderia contar diversas histórias de pessoas que rejeitaram tudo, deixaram tudo e foram para o serviço. Para que Deus está te chamando? Se você está caminhando para a maturidade, saiba, uma marca é que você vai fazer o serviço necessário. Quero que você, do jeito que você está, incline a sua cabeça nesse momento. E eu te peço isso para que você não se distraia. Eu quero que você faça isso e feche os seus olhos. Para evitar distrações nesse momento. Porque eu realmente creio que Deus está falando com você agora. Ele está sondando o seu coração agora. Ele está falando com você agora. Porque assim como essa palavra impactou o meu coração, eu realmente creio de todo o meu coração de que Deus está impactando vidas nessa noite. Deus está impactando corações nessa noite. Está incomodando corações nessa noite. Está mostrando para você que é tempo de você alcançar essa maturidade. Que é tempo de você crescer em Cristo. Que é tempo de você crescer em conhecimento, crescer em fé diante de Cristo. Eu quero que você faça essa autoavaliação agora. Olha para dentro do seu coração. Veja quem você está sendo. Se você está sendo uma pessoa levada por qualquer vento de doutrina, sem as marcas de Cristo. Se você está cheio de problemas pessoais com pessoas, sem liberar perdão, está magoado, chateado. O dom que Deus te deu, que adormeceu dentro de você, o que você vai fazer com ele? Esse dom mesmo, que Ele te deu, o que você está fazendo com ele? Isso é uma convocação de Cristo. Ele está te convocando. Sabe, em 5 anos eu tive 5 empregos. E em cada lugar eu tive um patrão diferente. Em cada lugar eu tive desafios diferentes. Em cada lugar eu tive experiências no meu trabalho diferentes. Mas não há nada melhor do que trabalhar para o Senhor do universo. E isso eu quero fazer até o final dos meus dias. O seu emprego pode durar pouco,
pode durar muito. Mas uma hora vai acabar. Você vai se aposentar, você vai voltar para casa, vai viver os seus últimos dias. Mas a obra de Deus, ela é interminável. É nesse sentido que a palavra vai dizer que Deus há de completar a sua boa obra em nós. Porque esse é o tipo de emprego que não acaba nunca. E olha só, Jesus está te convocando. Ele quer assinar a tua carteira hoje. O problema da imaturidade muitas vezes é quando nós não conseguimos identificar que nós estamos imaturos. Mas através da palavra de Deus, nós conseguimos mensurar isso. E a minha pergunta nessa noite é: o quão distante você está da plenitude dessa maturidade? Se você me disser que você está só no começo ou você está no meio, saiba o seguinte: Jesus, Ele quer te aperfeiçoar para Ele mesmo. Para que você seja um servo melhor, uma serva melhor. Para que você realmente possa bater no peito e dizer: eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu faço parte dessa obra. Eu não vou pedir para você vir à frente. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Eu não vou pedir para você ficar de pé. Eu só vou pedir para que você que está sendo convocado agora, ore comigo. Ore comigo. Uma oração sincera. Que hoje seja um marco. Assim como o apóstolo Paulo teve um dia que viu uma luz e caiu em si, porque ele percebeu que ele não era servo de Deus, ele era perseguidor da igreja de Deus. Que você caia em si nessa noite, assim como aconteceu com todos que experimentaram a Cristo e tiveram as suas vidas mudadas. Ore comigo. Senhor Jesus, Pai, nós queremos te entregar os corações que aqui estão. E Senhor, nesse momento eu quero orar como se eu fosse um deles, te entregando o meu coração, Senhor. Senhor, eu percebo que o Senhor está me convocando para a tua obra. Eu ouço a tua voz nessa noite, me chamando. E eu não quero mais ficar postergando, Senhor. Eu quero me entregar em teus braços. Eu quero atender a essa convocação. Eu quero começar a crescer, Senhor. Eu quero começar a ser maduro. Por isso me leva ao centro da tua vontade. Por isso, Senhor, me conduza nos teus caminhos e coloque em mim as marcas do Senhor. Coloque em mim as marcas para que as pessoas olhem para mim e saibam que tu és o meu Senhor. Ó Deus, seja com a tua igreja, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos onde nós somos tentados, mesmo nos momentos em que nós somos confrontados, Senhor, sustente a tua igreja, faça permanecer de pé,
para a honra e glória do teu santo nome. Entregamos o nosso coração ao Senhor nessa noite. Nos rendemos aos teus pés. E te pedimos, complete a obra em nós, Senhor. Complete a tua boa obra em nós. Em nome de Jesus. Amém.